Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso, especial Mês dos Advogados. Nós temos conversado sobre advocacia, mercado jurídico, organização judiciária e hoje, para encerrar o nosso mês com chave de ouro, nós trouxemos uma pessoa extremamente importante para nós, não pelo cargo que ele ocupa, mas pela pessoa, pelo profissional e a contribuição que ele tem dado à advocacia. Nosso amigo pessoal, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Estado de Goiás, doutor Lúcio Flávio Paiva. Seja muito bem-vindo, Lúcio. Obrigado, Giovanni. Mais uma vez, participar do seu programa para mim é uma grande honra e uma grande alegria. Poder me dirigir aos seus espectadores, às pessoas que acompanham esse programa, que tanta coisa boa produz, é uma grande alegria. Felicidade grande estar contigo, amigo. Obrigado, irmão. Olha, Lúcio, eu te entrevistei, eu acho que esse é o nosso quarto ou quinto programa, que eu me lembre. E eu nunca vou esquecer quando, acho que no segundo ano que eu te entrevistei, você me disse assim: Giovanni, eu queria ser presidente da Ordem para poder ter voz, para poder falar. E agora eu descobri que não dá para falar tudo, né? Porque a gente representa uma coletividade. Então agora eu estou aguardando o momento em que eu deixo de ser presidente, porque aí eu quero poder falar. A minha pergunta é, no momento desse, em que o mundo inteiro está abalado na sua estrutura organizacional, o que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, que se assenta no Conselho Federal da Ordem, ele tem a dizer à comunidade aqui do Estado de Goiás, à sociedade como um todo? Giovanni, eu me lembro perfeitamente quando disse isso a você numa das nossas entrevistas anteriores. E continuo com essa impressão, mas aprendi algumas coisas interessantes nesse período. O cargo, ele acaba engolindo a pessoa. O cargo presidente da OAB é muito maior do que o João, o Manuel, o Joaquim ou o Lúcio Flávio que passam por ele ao longo dos tempos. Então, quando você entende isso, você compreende que, na verdade, você é porta-voz de uma coletividade, de ideias que muitas vezes são divergentes entre si, e que é necessário, portanto, moderação, ponderação, para que se possa colocar as coisas da forma como a coletividade que você representa espera. Então, na realidade, hoje, amadurecendo ainda mais o raciocínio lá daquele nosso outro encontro, eu te digo que reconheço que o cargo é maior do que a pessoa e que, enquanto estiver na ordem, eu devo me manifestar de acordo com aquilo que a coletividade que eu represento espera. E o que a coletividade da advocacia goiana espera? E o que a coletividade, talvez, da sociedade goiana espera? Lideranças que tenham firmeza, lideranças que não terceirizem responsabilidades nesses momentos de crise profunda, crise que atinge as bases fundamentais, como você disse, as estruturas organizacionais da nossa sociedade, mas também lideranças que sejam moderadas, meu caro amigo Giovanni. Lideranças que busquem a convergência em meio a um momento em que os extremos se encontram mais distantes e mais polarizados ainda, talvez mais do que em qualquer outro momento que nós tenhamos vivido recentemente no nosso país e que está no mundo. Portanto, eu penso que a tarefa nossa, enquanto liderança da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás nesse momento, é essa tarefa de moderação, de assunção de responsabilidades e de liderar esse momento difícil com parcimônia, com sabedoria, para que a gente possa sobreviver a ele e possa, após o seu encerramento, reconstruir aquilo que nesse momento nós não podemos fazer. Sobre essa voz, você trouxe então, pelo que eu entendo, ela não é a voz do Lúcio, mas ela é a voz da advocacia para a sociedade. No momento desse que o pessoal está perdendo emprego, porta fechada, está tendo uma revolução de valores, nós antecipamos a Revolução 4, os efeitos da Revolução 4.0, que era para ser sentida só daqui a uns 5 anos, 3, 4 anos, elas estão sendo sentidas imediatamente, pessoas que estão falindo, pessoas que estão crescendo, enfim, confusões
familiares, né? As pessoas presas em casas e tendo conflitos familiares. O advogado, esse é o momento do advogado virar para a sociedade e falar: calma, estamos juntos? Eu acho que também é esse momento. Uma coisa muito importante que eu tenho percebido nesse período de pandemia é que dois atores importantes se mostraram à altura do desafio que se apresentou, o judiciário e a advocacia. Porque o judiciário brasileiro, e do estado de Goiás em específico, não parou de funcionar. A não ser num período de 2 semanas, ali adaptação, no mês de março. Não sei se foi tanto adaptação, mas entender. As pessoas pararam ali no começo do mês de março, meados do mês de março, pararam para entender o que estava acontecendo. E a hora que tiveram um mínimo de clareza, o judiciário de Goiás não parou. E a advocacia goiana também não parou. Em todo momento, nós dialogamos com a sociedade dizendo o seguinte: a justiça continua funcionando e se você tiver necessidade de ir à justiça, a advocacia estará aqui para instrumentalizar esse seu pleito. Então, eu penso que a advocacia, como eu disse, e o judiciário deram uma demonstração de que estavam aptos a dar essas respostas em momento urgente. Tivemos uma virtualização de processos, uma digitalização do mundo do direito. Em 3 meses, o que demoraria talvez 6 anos para acontecer. E o mais importante é que o serviço jurisdicional tem acontecido, os advogados estão trabalhando e a sociedade em geral continua tendo acesso à justiça. Está normal? Não, óbvio que não está normal. Mas eu pergunto, está normal em que segmento da sociedade? Nenhum. Mas comparado com outras localidades do Brasil, comparado com outros países do mundo, o judiciário brasileiro está dando uma resposta à altura daquilo que a sociedade brasileira esperava. Tenho certeza disso. E, logicamente, a advocacia também. Presidente, o senhor colocou certas organizações que foram feitas e a presença do judiciário que rapidamente ele absorveu o impacto e se reorganizou, e a importância da advocacia. O senhor tem condição de listar aí para o nosso telespectador, nosso internauta, qual foi a contribuição nessa organização que a OAB efetivamente fez, inicialmente em relação ao Poder Judiciário, aqui em Goiás? Tudo começa, Giovanni, quando o Tribunal de Justiça convida todos os atores da justiça para uma grande reunião. Isso aconteceu no final de fevereiro. E ali naquela reunião foi exposto pelo Tribunal de Justiça a necessidade de alteração de diversos procedimentos em razão da crise do coronavírus, que já se colocava de maneira muito grave naquele instante. E a minha contribuição naquela reunião, como presidente da Ordem, foi fazer uma proposição, a criação de um comitê de crise que envolvesse Judiciário, OAB, Defensoria, Ministério Público, Procuradorias do Estado e do município, Associação dos Servidores, magistrados, ou seja, um comitê de crise que acompanhasse o pulsar, digamos assim, dessa crise diariamente. Olhando em retrospectiva, porque, como eu disse, isso foi lá no final de fevereiro e nós estamos agora em final de agosto, talvez tenha sido o passo mais importante que nós demos enquanto sistema de justiça. O tribunal acolheu e nós fizemos diversas reuniões digitais, via WhatsApp, trocamos telefonemas, e nesse período, eu acho que esse grupo de gestão de crise, ele trouxe soluções importantíssimas para a manutenção do serviço jurisdicional. Então, para não ficar no varejo, eu gostaria de destacar isso, que é uma medida no atacado. O diálogo democrático, aberto e maduro permitiu que nós fizéssemos a gestão e continuemos a fazer a gestão de uma crise sem precedentes, pelo menos no último século em todo o mundo. Em relação agora à advocacia, né? Então, perguntei primeiro a contribuição da OAB em relação ao funcionamento geral da justiça para a sociedade. Em relação à advocacia, antes de te perguntar quais foram as contribuições que a OAB trouxe para a advocacia enquanto segmento, eu queria te perguntar, o advogado, e em especial o advogado goiano, você acha que ele sofreu mais ou foi pior a consequência sobre ele do que outros profissionais e de outras categorias? Ele, por alguma razão, por qualquer viés que seja,
ele teve algum tipo de dificuldade ainda superior? Giovanni, de maneira bem sincera, eu tenho dificuldade de fazer essa comparação. E isso por uma razão, porque eu desconheço a realidade das outras categorias profissionais. Eu não vivencio o dia a dia dos dentistas, dos médicos, dos empresários, para poder fazer essa comparação. Agora, o que eu posso te dizer, sim, é que dos segmentos sociais todos, um dos que foi muito atingido, severamente atingido, foi sim a advocacia goiana e brasileira. E isso é natural, porque o que aconteceu? Primeiro, nós tivemos uma redução inicial muito drástica do funcionamento do judiciário, enquanto depois isso tenha reagido à altura, como eu já destaquei. Com essa paralisação, você tem aí uma diminuição no índice de tramitação de processos, de sentenças proferidas, decisões, alvarás, etc. Aliado a isso, você tem o fechamento de todas as atividades e, logicamente, a clientela mingua. O cidadão que estaria cogitando ali no mês de março e abril, por exemplo, contratar um advogado, talvez ele tenha sido atingido pela crise de uma maneira tal que fez ele postergar esse seu plano de contratar um advogado para fazer um contrato, para propor uma ação, enfim. Então, houve uma diminuição de produção do judiciário, principalmente no momento inicial, um fator. Segundo fator, uma clara retração da clientela. Quem iria buscar advogado, naquele momento inicial, pelo menos, parou de buscar. Ou seja, o advogado ficou sem trabalho. O advogado ficou com graves dificuldades de sobreviver. Por quê? Porque o advogado ele vive da sua produção diária. É uma das profissões liberais por excelência. Então, conquanto eu não tenha como te dizer se a advocacia foi mais sacrificada do que médicos, odontólogos ou comerciantes, eu posso te dizer que a advocacia foi profundamente atingida por essa crise e só agora começa a retomar um mínimo de normalidade. Mas nós ainda estamos a sofrer na pele, enquanto advogados, a retração dessa crise econômica, dessa crise sanitária, dessa crise de saúde pública que foi trazida pelo coronavírus. Dentro dessa apresentação sua, ficou claro para mim, na minha mente veio uma construção de que nós temos aí no meio jurídico, no meio da advocacia, um reflexo daquilo que tem na sociedade. Você tem o advogado empreendedor, o advogado patrão, o advogado empregado, o advogado que ele, sendo profissional liberal, trabalha de forma autônoma, sozinho, por si só, o advogado que também tem níveis de relevância e sucesso, inclusive com reflexo financeiro, né, dos mais diversos tipos, quem está bem abastado e outros que são da advocacia de subsistência, que é um reflexo de todas as atividades profissionais, que a gente pega os índices, acompanha os índices, a gente tem somente a gente que está em televisão, a gente acompanha bastante isso. Dentro desse formato tão diferente de profissionais que exercem advocacia, nas mais diferentes formas e construções, agora sim, qual foi a contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de Goiás, com todos os seus departamentos, estruturas, para apoiar o advogado dentro desse momento? Giovanni, a minha visão enquanto presidente de ordem, desde o primeiro momento da crise do coronavírus, ela foi muito clara. A OAB passaria a ter a função de minimizar os impactos da crise no exercício profissional. Note bem que, em momento algum, na minha visão de presidente, a ordem teria sequer a possibilidade de resolver os problemas. Porque, a bem da verdade, nem os governos das mais ricas nações do mundo, e eu cito aí dois, Estados Unidos e Reino Unido, têm conseguido resolver a crise de tão complexa e profunda que é. Que diria uma seccional da Ordem dos Advogados no Brasil. Agora, a ordem pode sim minimizar os impactos da crise, tornando menos difícil, menos dolorosa a caminhada do profissional nesse período de crise. E aí vem algumas das medidas que a ordem adotou para que nós tivéssemos esses impactos minorados.
Cito duas primeiro, Giovanni. Houve 2 períodos no estado de Goiás em que os decretos do governo do estado foram extremamente rígidos, e você se lembra disso, com relação ao fechamento das atividades econômicas. Isso atingiu o estado inteiro. Nas 2 oportunidades em que nós tivemos decretos muitíssimo severos, mandando fechar tudo, quase que um lockdown, para usar a terminologia que ficou já conhecida e de domínio público em função da crise, nessas 2 oportunidades a OAB imediatamente impetrou mandados de segurança para assegurar, né, nas suas ações judiciais, que os escritórios de advocacia pudessem continuar a funcionar e atender os seus clientes, inclusive em caráter presencial, observado, lógico, o critério e o cuidado sanitário. E nas 2 oportunidades nós tivemos liminares que ainda estão vigentes, obviamente, nesses 2 mandados de segurança deferidos pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Importante destacar, portanto, que de março a agosto, que é o período que nós estamos a analisar aqui, em momento algum, os escritórios de advocacia e os advogados foram proibidos de trabalhar. Para mim, na minha visão, a advocacia já teve aí garantida, por intermédio da atuação da ordem, o direito mais importante que ela pode ter, que é o direito de trabalhar, que é o direito de abrir a sua unidade profissional, o seu escritório, grande, médio ou pequeno. Mas não parou por aí. Conquanto eu já acho que essas tenham sido 2 vitórias espetaculares, que, aliás, não foram experimentadas por outras categorias de profissionais liberais. Mas, além dessa, nós, em diálogo, inclusive nesse grupo aí de gestão de crise, junto ao judiciário, conseguimos, por exemplo, que os alvarás que versassem sobre honorários advocatícios passassem a ter, nesse período de crise, prioridade na tramitação e deferimento de seu levantamento. Tivemos que ingressar com ações judiciais contra a Caixa Econômica Federal, contra o Banco do Brasil, porque os bancos estavam fechados e os advogados não conseguiam sacar os alvarás. E não conseguiam sacar os alvarás de alimentos próprios e também os alvarás dos clientes. Nós, nessas ações judiciais, chegamos a acordos e a advocacia do Estado inteiro passou a ter um cuidado específico nas agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil para sacar os seus alvarás próprios e dos seus clientes. Só para você ter ideia, nós criamos um WhatsApp, Giovanni, um serviço de WhatsApp na seccional, para receber reclamações e pedidos de advogados que estavam com dificuldade de relacionamento com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica no saque dos seus alvarás. Entre março e julho, eu não tenho o número final de agosto ainda, mas entre março e final de julho, mais de 1.000 alvarás foram levantados com a interferência da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós não estamos falando de 10 nem de 100, são 1.000 alvarás que nós interferimos diretamente, dialogando, conversando com gerentes de agência, com superintendências, para que esses alvarás fossem sacados e para que os advogados pudessem colocar comida na mesa, né? Nesse período, nós fomos, talvez, o primeiro estado da federação que teve um decreto judiciário que determinou expressamente que advogados pudessem ser atendidos em despachos não presenciais por juízes e desembargadores. E, para encerrar, para não ficar aqui muito longa a resposta, nós garantimos, inclusive, que os custodiados, né, do sistema prisional prosseguissem a ter acesso aos seus advogados e ao mundo exterior, porque foi a OAB que instalou sistemas de comunicação de interfone em mais de 14 presídios no estado, fora aqueles que nós, por intermédio das subseções, garantimos o contato em videoconferência nos computadores da própria OAB instalados nos presídios. Ou seja, dentro do possível, a OAB, se não resolveu o problema, porque ela não tem como resolver, ela minimizou e muito os impactos que poderiam ser muito piores sobre a advocacia do que já estão sendo. Lúcio, brilhante exposição no sentido daquilo que nós temos feito agora no momento de crise, mas nós estamos agora no limiar de uma retomada, uma tentativa de retomada a um novo normal. A sociedade ela já tenta trabalhar com mais racionalidade, mais organização, ao invés de trabalhar com aquela retenção do lockdown. E essa é a minha pergunta para você.
Ou seja, nessa retomada, como é que a OAB ela imagina esse momento de retomada? Nós estamos agora final de agosto, setembro, outubro, novembro, são 4 meses para finalizar o ano, e como que vai funcionar essa advocacia no novo normal? Mas você espera um pouquinho, Lúcio, para você responder, porque terminou o nosso primeiro bloco, você responde no segundo bloco, tudo bem? Claro. E você, telespectador, você internauta, permanece conosco. Você está no lugar certo. De volta ao segundo bloco, o programa Controverso hoje, especial do mês dos advogados, e nós estamos aqui com Lúcio Flávio Paiva, senhor excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de Goiás. Lúcio, nós fizemos um primeiro tempo analisando bastante o que aconteceu aí nesse período que vai aqui no Goiás, de 13 de março principalmente, até ali o início de agosto, onde houve um isolamento social, um lockdown, foi o termo que tem sido usado, apesar que não é lockdown, mas né, uma espécie de lockdown onde ficou muito restrito. E aí, no mês de agosto, começou a retomada. Ela está só no recomeço. As escolas vão voltar agora, né? Nesse momento foi feito já o protocolo do retorno das atividades de estudo, e já em breve, bem em breve mesmo, acho que na próxima semana, na outra, a retomada das artes e das diversões. Minha pergunta é, como que a OAB está se preparando para esse momento de retomada? E aí eu queria que você estendesse também em relação ao que você está percebendo em relação às subseções, né? Principalmente as maiores subseções do Estado. Como é que a advocacia está se organizando para atender as demandas desse advogado que está retornando à atividade plena? Olha só, Giovanni, queria te passar a minha visão sobre essa retomada. E ela vai no sentido da minha fala inicial contigo no bloco anterior. Moderação. Olha a avaliação que eu faço sobre o tema. No início, no auge do susto, da crise, nessa data de meados de março de 2020 que você mencionou, eu acho que o país como um todo, e talvez o mundo, viveu um momento de histeria. Faltou moderação para a gente poder analisar as coisas como de fato elas eram, sabe? Se nós tivéssemos sido mais moderados, até nas medidas sanitárias que foram adotadas no país e no mundo, talvez nós não tivéssemos causado a crise econômica que nós causamos. Agora você me pergunta sobre retomar, e eu volto a bater na mesma tecla. É preciso moderação nesse momento também. Se nós tínhamos histeria lá atrás, eu vejo também agora um excesso de empolgação. As pessoas indo para a rua como se nada houvesse. As pessoas voltando a realizar aglomerações. As pessoas frequentando ambientes públicos como se nós já tivéssemos uma vacina e se a crise sanitária e de saúde pública já tivesse sido superada.
Então, se nós não tivermos moderação agora, nós corremos o risco de colocar a perder muitas das medidas que foram postas ao longo dos últimos meses. Então, lá atrás, eu pregava moderação à histeria. E hoje eu gostaria de pregar moderação à empolgação. Nós precisamos voltar, retomar, é preciso sim, mas com muita moderação, com muito cuidado. Quem puder cada vez mais permanecer na sua casa, permanecer sem realizar aglomerações, é importante para que nós não voltemos a ter um período de crise. Então, como presidente da ordem, mas sobretudo como cidadão, eu tenho pedido às pessoas muita cautela também nessa retomada. Com relação à advocacia, o que eu vi? A crise nos atingiu, a crise nos tem castigado, a crise nos tem maltratado. Mas ela também tem seu lado bom, Jô. Por uma razão. A advocacia foi forçada, e logicamente outras carreiras e outras profissões também, mas focando aqui nos advogados e advogadas de Goiás, nós fomos obrigados a, em curto espaço de tempo, nos reinventar. E estamos caminhando para a retomada com outro perfil, Giovanni. Mesmo que as pessoas não tenham ainda percebido, o que eu noto? Primeiro, o advogado em geral percebeu que ele pode fazer mais com menos. O que eu quero dizer com isso? Aquele advogado que mantinha uma sala ou um escritório grande, com vários ambientes, pagando luz, condomínio, aluguel, funcionários, de repente percebeu que ele consegue atender a mesma quantidade de clientes, com a mesma qualidade, com o mesmo desempenho da casa dele. O advogado percebeu que o escritório dele agora é ele e o seu computador. E, portanto, é muito provável que muitos não retomem o nível de gastos estruturais que tinham antes do período de pandemia. Significa, Giovanni, que nós vamos ter uma advocacia mais moderna, menos presencial e mais virtual, mas para o que interessa ao profissional, uma advocacia mais lucrativa, porque o profissional vai continuar trabalhando e prestando a mesma quantidade de serviços, se não mais, podendo receber honorários tão bons ou até melhores do que antes e com gastos muito menores. Então, hoje o advogado lá de posse, vamos dizer assim, ele atende um cliente em Goiânia, via plataforma Zoom, por exemplo, como essa que nós estamos, a tempo e hora. Ele não precisa se deslocar para Goiânia. Assim como ele não precisa mais se deslocar para Goiânia para fazer uma sustentação oral no TRT ou no TJ de Goiás. Então, a advocacia mudou. É possível, e todo mundo já entendeu, fazer mais com muito menos. Então, nesse ponto, eu vejo que essa retomada permite que a advocacia seja mais rentável, seja menos cara, e isso acaba por premiar, vamos dizer assim, ou facilitar a vida de quem está querendo entrar no mercado ou nele permanecer em início de carreira. A jovem advocacia, os colegas que têm até 5, 6, 8 anos de profissão e que estão talvez mais acostumados com a tecnologia, a meu sentir, passam a ter uma retomada profissional com um handicap maior do que tinham antes da crise. Então, eu vejo que a advocacia mudou e a forma de advogar mudou também. Lúcio, eu sou advogado, não sou só apresentador, eu não sou só esse garoto, eu não sou só esse rostinho bonito da televisão, né? E milito assiduamente. E a gente tem percebido também que a qualidade técnica dos colegas, ela tem se aprimorado. Eu fui diretor da Escola Superior de Advocacia, professor da Escola Superior de Advocacia, já estava sentindo essa vertente em relação a esse novo momento da sociedade, que é o que a gente chama de Revolução 4.0. Mas nos últimos meses para cá, me parece que esse tempo o pessoal realmente usou para aprender coisas, fazer cursos, participar de lives tirando dúvida, trocaram bastante experiências pelos grupos de WhatsApp, e eu estou percebendo uma qualidade técnica. Você tem algum elemento que afira isso, não? Eu acho que ainda é cedo para aquilatar
as consequências, por exemplo, intelectuais na formação do advogado desse período de pandemia. Eu imagino, Giovanni, que a tendência seja essa que você narrou. Por quê? Porque o ensino também se virtualizou. E quando eu digo o ensino se virtualizou, ele também se torna mais acessível justamente porque é virtual. Então, a gente teve um barateamento de cursos pela internet, um maior oferecimento de cursos pela internet. E aqui eu não quero nem falar, para não parecer que a gente está trazendo a sardinha para a nossa brasa, sobre a Escola Superior de Advocacia. Mas você vai falar daqui a pouco, eu vou te perguntar. Né, as milhares e milhares de horas de palestras, cursos, seminários, webinários, debates, lives que a OAB via Escola Superior de Advocacia fez. Eu estou examinando um contexto realmente mais amplo e mais geral. Houve uma democratização do acesso ao conhecimento em razão dessa obrigatória virtualização. E vejo com bons olhos, porque os colegas realmente me parecem que aproveitaram o momento. E isso certamente redundará em melhoria técnica, em melhoria organizacional, em rentabilização para o advogado que se dedicou a isso. Só que eu acho que ainda está cedo. Nós vamos precisar de um distanciamento histórico um pouquinho maior para olhar para esse momento e ver se ele foi realmente esse turning point que nós estamos achando que foi. Lúcio, e quais são essas habilidades que, doravante, esse advogado, seja ele um advogado jovem, de uma advocacia jovem, né? Advogado é advogado, né? De uma advocacia mais jovem, ou advogado mais experimentado, que está vivendo esse novo tempo, quais são as habilidades que vão ser requeridas para esse novo momento, desse novo normal? O que você percebe que é fundamental para esse novo advogado? Inclusive, já vou puxar aqui para as necessidades da sociedade que mudaram, né? A sociedade teve algumas necessidades novas e outras que ficaram mais em evidência, também mexendo nos nichos de mercado, né? Como é que você percebe que vai ser a atuação e o comportamento, as habilidades desse advogado, desse novo normal? Giovanni, toda crise reorganiza a sociedade em maior ou menor grau. Redistribui competências, demandas, altera o perfil, como você colocou. Então, eu acho que a habilidade mais importante do profissional da advocacia doravante será a capacidade de se adaptar ao novo mundo que surgiu a partir do coronavírus. E essa capacidade de adaptar, ela vai desde estar apto à virtualização do direito e dos processos. Portanto, dominar essa ferramenta que nós estamos aqui utilizando nessa entrevista. Dominar com perfeição, dominar a entonação da voz, dominar a presença no vídeo, dominar o tempo, dominar a forma de comunicar-se, dominar quando entrar e quando sair. Isso faz parte dessa capacidade de adaptação. Faz parte dessa capacidade de adaptação também estar aberto para atender o cliente nas suas novas necessidades. Então, hoje, por exemplo, um advogado, para citar um exemplo que me parece bastante concreto, hoje o advogado ele não precisa mais ter, Giovanni, uma cara estrutura física. Não precisa. Mas ele precisa ter uma estrutura de internet que não o deixe na mão. Quem sabe uma estrutura de internet duplicada, se cair uma, outra entra. Ele precisa ter uma máquina, um computador, um notebook, que também não o deixe na mão. Um smartphone que ele possa utilizar as suas ferramentas para atender o seu cliente a tempo e hora. Então, acho que tudo isso se resume na capacidade de adaptação e de dar respostas imediatas àquele que busca o seu serviço. Os nichos de mercado mudaram? Nós temos novas estruturas de mercado advindas desse novo... Você concorda com o termo novo normal? Nem te perguntei isso. Giovanni, eu costumo dizer que quem está vivendo, quem é contemporâneo a uma crise, tem pouca capacidade de refletir e mensurar suas consequências. Eu disse agora há pouco e repito, é preciso um distanciamento histórico para a gente entender realmente que mudanças são essas que estão aí acontecendo e a gente não tem como, muitas vezes, captar, porque literalmente, amigo, nós estamos no olho do furacão. Daqui 100 anos, você como advogado e apresentador de televisão, e eu como advogado e presidente da ordem,
seremos avaliados pela posteridade, por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer nesse momento. Mas essa análise, ela depende do distanciar histórico para que o contexto ele seja melhor avaliado. Você fala que os nichos de mercado mudaram. Eu tenho certeza que sim. Eu só não consigo te dizer hoje de plano quais foram essas mudanças, em que local que elas aconteceram. Agora, eu tenho certeza absoluta que nós mudamos muito a forma de atender o cliente, nós mudamos muito a forma de nos relacionar com o Poder Judiciário, nós mudamos muito a forma de advogar. Então, como eu disse, um advogado de posse hoje, ele tem condição de concorrer com um advogado que está em Goiânia pelo cliente que tem sede e residência em Goiânia. Porque hoje eu aqui em Goiânia atendo o Giovanni, meu cliente, pelo Zoom, assim como esse colega de posse utiliza a mesma ferramenta para atender no mesmo momento. Ou seja, nós tivemos mudanças profundas, ainda teremos outras tantas, mas eu acho que nós precisaremos de um distanciamento para analisar quais elas realmente são. Lúcio, para fechar esse bloco, eu queria fazer um pinga-fogo com você para a gente sair dessas questões pontuais sobre a pandemia, da advocacia, mas eu queria concluir com um pouco da visão da seccional de Goiás, da OAB, fazendo um pouco de pinga-fogo sobre as nossas estruturas, tudo bem? Nessa realidade nossa, eu te pergunto, como é que fica o céu da OAB e os projetos de céu da OAB? O céu da OAB está temporariamente fechado, porque é um clube de lazer recreativo e nessa qualidade tem que respeitar os decretos sanitários, no caso do município de Aparecida. Então, o que o sistema OAB fez? Diminuiu os custos, estamos ali mantendo aqueles custos simplesmente de manutenção para poder voltar a receber o público da advocacia no momento que isso seja viável e seja seguro. E os projetos de expansão vão dar um tempo para ter que ser replanejados? Ou vai... Sem sombra de dúvida, Giovanni, eu acho que... Todos os investimentos da ordem vão ser repensados, Lúcio? Todos os investimentos da ordem precisam ser repensados. Até o tamanho da OAB precisa ser repensado, porque se nós estamos virtualizando a forma de advogar, a OAB também precisa virtualizar a forma de prestar serviços aos seus advogados. A gente acompanha muitos advogados questionando o valor das nossas anuidades. Você percebe alguma questão desse segmento de assunto? Olha, eu tenho uma visão sobre a anuidade muito peculiar, que é o seguinte: a advocacia de Goiás paga um valor que é relevante, mas que não é nada demais, e recebe mais do que qualquer outro segmento profissional em termos de retribuição do seu conselho, que no caso é a OAB de Goiás. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós estamos chegando, Giovanni, em agosto de 2020, ao patamar de 45% de inadimplência. Significa que nós estamos em uma frustração de receita de aproximadamente 10 milhões de reais só para o exercício de 2020. Para uma instituição que tem um orçamento de receitas, digamos assim, de algo em torno de 40 milhões, você ter um desfalque de 10 milhões na metade do ano é 25%, 30% de desfalque no seu orçamento de ingressos. Agora, a despeito disso, a OAB não demitiu nenhum funcionário e a OAB não deixou de prestar nenhum serviço para o advogado. Comissão de Seleção e Inscrição, Comissão de Sociedade de Advogados, Tribunal de Ética e Disciplina, Conselho Seccional, as 54 subseções, a Procuradoria de Prerrogativas, a Caixa de Assistência, a Escola Superior de Advocacia, tudo continua funcionando. Aonde o advogado precisa, a OAB continua presente, apesar dos pesares. Isso significa que nós estamos administrando de maneira muito austera os recursos que nós temos, de modo a conseguir manter os serviços com grau de excelência e eficácia, mesmo atingindo 45% de inadimplência. Os atendimentos aos advogados, seja na capital, seja nas subseções, eles permanecem acontecendo todos de forma virtual ou vai ter uma reabertura?
não só virtual, como também presencial. Giovanni, nossos presidentes de subseção foram e estão sendo heróis. Não são 1, nem 5, nem 10 casos que sei de presidentes de subseção que receberam advogados ou na sede da subseção ou na sua própria casa. E pegaram, por exemplo, alvarás em mãos para ir lá no Banco do Brasil e na Caixa Econômica da cidade do interior para garantir o recebimento daquele alvará. Continuamos tendo atendimento da Procuradoria de Prerrogativas, dos conselheiros, da Comissão de Prerrogativas, em todo o Estado. Todos os órgãos estão funcionando, todos os órgãos da OAB estão funcionando. Tudo está funcionando. Não há nada na OAB que não esteja funcionando. Há setores em teletrabalho, nós diminuímos, logicamente, o volume de pessoas que frequentam a seccional e as subseções, sim, mas a OAB continua funcionando e continua apta a servir a advocacia naquilo que é possível num momento tão complicado. E em falar em servir a advocacia, servir a sociedade, nós no próximo e último bloco queremos conversar um pouco com você sobre isso, Lúcio, sabe? A relevância da ordem, se a ordem hoje, em 2020, tem a mesma relevância dos grandes momentos dela, do início do século passado, e também no momento de resistência ao processo ditatorial brasileiro, de redemocratização, de reconstrução. E também, aproveitando que estaremos analisando esse momento, conversarmos um pouco sobre democracia, república, Estado brasileiro e uma percepção de futuro para a nossa nação. Convidado? Combinado? Combinado e apostos, meu amigo. Então, você também, colega, permaneça conosco. Você está no lugar certo. Programa Controverso, estamos de volta conversando com o presidente da OAB do Estado de Goiás, doutor Lúcio Flávio Paiva. Lúcio Flávio, como nós conversamos no último bloco, sobre a relevância da OAB. Sabe, eu estou com 53 anos, eu comecei a ter um discernimento político ali com 13, 14 anos, na minha Vila Nova maravilhosa, torcendo com a minha bandeirinha vermelha com o Tigrão da Vila, desde de garota ali, feliz, animado, né? E ali também tive a minha descoberta política. E eu via sempre a OAB como uma grande referência para o país. A gente sabia que a democracia estava segura, a gente sabia que a sociedade tinha respaldo, e parece que essa percepção ela tem sido questionada, tem sido abalada, tem sido, principalmente nas redes sociais, que fala-se de tudo, conversa-se de tudo. Minha pergunta para você é a seguinte: a OAB ainda é relevante para o advogado? Ela é relevante para a sociedade? Há uma alternativa que não seja esse conselho como nós o temos? Já estou colocando tudo na mesa para você. E por último, qual a diferença dessa OAB de 2020 para... Aqui no Estado de Goiás tem 80 anos, né? Acho que 87 anos, não é isso? 87 anos a OAB aqui em Estado de Goiás, mas ela é centenária, a estrutura da Organização dos Advogados é centenária. Nós passamos por tudo, passamos por absolutamente tudo, principalmente o período ditatorial, o período de redemocratização, o período constitucional e a construção desse Estado moderno.
Enfim, Lúcio, joga essa batata quente na sua mão para fazer essa avaliação complexa e grande. Olha, Giovanni, a OAB prossegue mais do que nunca relevante. Só o fato de se questionar, de se perguntar se a OAB é relevante, é porque ela é. Se tivesse se tornado irrelevante, isso não estaria sendo discutido. Seria óbvio, né? Não estaria sendo debatido, seriam favas contadas. E é importante notar o seguinte, Giovanni, a OAB, eu tenho dito, inclusive escrevi no Popular no dia 11 de agosto, o maior patrimônio da advocacia, o maior patrimônio da OAB são seus advogados, não tenho dúvida disso. Mas é preciso também notar e reafirmar que o maior patrimônio da advocacia é a OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição, Giovanni, sem precedentes no mundo. Sem precedentes no mundo. Uma criação brasileira que é resultado de uma maturação centenária, como você mesmo notou, porque conquanto a OAB, o Conselho Federal, seja em 1930, nós temos uma tradição herdada do Instituto dos Advogados do Brasil. Então, nós temos uma tradição centenária e a sociedade brasileira, a democracia brasileira, as instituições brasileiras, a institucionalidade brasileira se acostumou a ter a Ordem dos Advogados do Brasil como um dos atores relevantes nesse contexto. E essa relevância continua acontecendo. Agora, é claro, Giovanni, que a nossa democracia de 2020 não é a mesma de 1988, quando da promulgação da Constituição hoje vigente, como não é também a democracia ou a sociedade da época do período ditatorial. Quando nós temos uma ditadura instalada no país, é mais fácil se posicionar, Giovanni. Ou você é contra a ditadura, ou você é a favor da ditadura. Portanto, a divisão, a linha divisória entre um e outro, ela está claramente colocada. A Ordem dos Advogados do Brasil, sendo uma entidade que defende as liberdades individuais, ela será sempre defensora da democracia. Portanto, a sociedade brasileira vai poder sempre, como antes, agora também, contar com a OAB como defensora do regime democrático. Por isso, talvez na época da ditadura, a OAB fosse mais unanimidade do que hoje. Porque hoje a democracia brasileira é pujante, ela existe, ela respira, e aonde há democracia há o quê? Crítica, competição de ideias, elogios, disputas. E a ordem, ela é uma instituição que está aí para ser aplaudida, criticada, censurada, mas ela está aí participando. Ela está colocando a sua cara. Então, eu não comparo a OAB do ano 2020 com a OAB da década de 70, com a OAB de Raimundo Faoro, que é muito identificada com a democracia, não diminuindo aquela OAB que foi gigante, que foi maravilhosa. Mas quando nós temos uma ditadura, como eu disse, é mais fácil se posicionar. Agora, quando nós temos uma democracia plural, uma democracia que acolhe todas as visões de mundo, é óbvio que haverá críticas, haverá pessoas que acham que o caminho não está correto, mas a ordem está aí. E aonde a democracia periclitar, e se periclitar, eu não tenho dúvida que a OAB estará para defendê-la em todos os momentos. Nós temos ouvido muitas críticas também da sociedade que parece que não compreende muito a importância da OAB. A OAB não precisaria estar hoje fazendo algum trabalho de reposição de imagem perante a sociedade brasileira? Aquelas pessoas que têm maior volume de cultura, maior entendimento histórico, talvez elas entendam com tranquilidade. Mas eu digo da grande massa, né? Eu digo para você que quando eu era garoto, criança, eu sempre tinha uma dimensão da OAB fantástica. Não precisamos fazer uma reposição de imagem, não, Lúcio. Não precisamos conversar melhor com a sociedade? Eu acho que, sem dúvida, esse é um desafio.
é um desafio, talvez, de todas as instituições pátrias. Se a OAB precisa de uma reconstituição de imagem, talvez outros tantos precisem também. O parlamento, o judiciário, né, o executivo. Mas isso, para mim, eu tenho isso de maneira muito clara, isso é resultado de uma democracia pujante. Isso é resultado de uma democracia que respira, porque a democracia é o local da crítica e do desgaste mesmo. É fácil não ter crítica e não ter desgaste, é só não ter democracia. Isso faz parte da opção que o Estado brasileiro fez e fez bem. Então, eu preferiria dizer o seguinte, e preferiria, como de fato exerço aqui na nossa ordem, vamos cuidar da nossa função precípua enquanto ordem, que é cuidar da advocacia e cuidar do Estado de Direito. Se nós fizermos isso com excelência, haverá reconhecimento no momento oportuno. Lúcio, nós estamos tendo um requestionamento geral. Está havendo uma crise das instituições ou uma crise do entendimento do cidadão sobre as suas instituições? Eu acho que talvez nenhuma coisa nem outra. O que está havendo? Uma reacomodação no regime democrático brasileiro. E vejo com algum grau de preocupação o que me parece ser um raio-x, Giovanni, equivocado desse processo de reacomodação. E aí eu vou abrir realmente o que penso sobre essa suposta crise da democracia brasileira, que nos jornais diariamente se coloca, e quem são os responsáveis por ela. Aponta-se muito o dedo para o Executivo Federal, com parcela pequena de razão, porque eu vejo o presidente da República com uma retórica muito inflamada, irresponsável, e que não se coaduna com a liturgia do cargo. E aqui eu volto a uma das primeiras coisas que falei na nossa entrevista, Giovanni. Moderação. O cargo é maior do que a pessoa. O cargo é maior do que a pessoa. E é preciso que os líderes, que os presidentes estejam conscientes disso. A presidência da República é maior do que Jair Bolsonaro. Como é maior do que Dilma, que Temer, que Lula ou que Juscelino Kubitschek. Então, sim, a retórica do presidente da República é uma retórica que não contribui. Mas eu não enxergo no Executivo atos materiais que tenham colocado em risco ou sob ameaça a democracia até aqui. Também não vejo o parlamento brasileiro caminhando nessa trilha. Apenas com uma ressalva. O projeto de lei das fake news que tramita no parlamento é, sim, um projeto de lei que flerta com a intolerância, porque é um projeto de lei que visa manietar a livre expressão do pensamento numa das vias mais importantes da modernidade, dos tempos contemporâneos, que são as redes sociais. Então, também não vejo o parlamento brasileiro com atitudes iliberais, vamos chamar assim. Mas, infelizmente, eu vejo uma parcela do judiciário brasileiro com essa conduta material, sim. Infelizmente, eu vejo, e me entristece dizer isso, mas tenho que dizer para quem sabe despertar a reflexão, o Supremo Tribunal Federal com atitudes constantemente iliberais e antidemocráticas. Quando eu falo iliberal, é porque o liberalismo político é condição para que a democracia aconteça. Só há democracia onde antes há garantia da liberdade pública. Muita gente acha o contrário, acha que é a democracia que garante as liberdades públicas, a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressar o que pensa, a liberdade de imprensa, a liberdade de qualquer exercício profissional. Não, não. A literatura e a filosofia política mostram que é o contrário. Só ocorreu democracia onde antes surgiram as liberdades individuais. Então, aonde que a gente tem que ficar de olho, Giovanni? Nós temos que ficar de olho aos ataques às liberdades fundamentais. E aí o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, com aquele inquérito das fake news. Aquele inquérito ele tramita há 1 ano e meio, e olha só, ele foi instaurado pela vítima, que é o próprio Supremo, ele é investigado pela vítima,
as decisões são proferidas pela vítima e tudo indica que não há outro, ele será julgado pela vítima. Já foram determinadas buscas e apreensões, já foram determinadas prisões, e até hoje o inquérito é secreto. E essa semana o Supremo Tribunal Federal negou um habeas corpus da OAB. Sabe qual era o objeto do habeas corpus? Garantir que os advogados dos investigados tivessem acesso ao inquérito. Porque em 1 ano e meio de tramitação, os advogados não tiveram acesso ao inquérito ainda. Agora eu coloco a reflexão, e essa não é uma pergunta retórica, não. É para meditar mesmo. Como pode o Poder Judiciário brasileiro, por sua mais alta corte, violar garantias fundamentais e liberdades públicas tão elementares dessa forma? Então nós precisamos estar atentos, porque o constitucionalismo moderno, eu costumo dizer, conseguiu criar mecanismos de freios e contrapesos, Giovanni, para o executivo, para o legislativo. Agora ainda não conseguiu forjar instrumentos para o controle do próprio judiciário, principalmente das cortes constitucionais. E aí eu me lembro do antigo poema de Juvenal, na Roma Antiga, que fazia o questionamento que nós temos que fazer hoje. O Supremo é o vigilante da Constituição, é o seu guardião. Agora, quem vigia os vigilantes? Como perguntava Juvenal. Who watch the watchman? Quem vigia quem vigia. Então nós precisamos estar atentos, porque nós não podemos admitir atitudes iliberais vindo de qualquer entidade do Estado que seja. E por isso me preocupa a falta de reflexão de muitos segmentos da sociedade com relação a muitas questões que têm sido objeto de decisão no Supremo Tribunal Federal. Lúcio, que maravilha te ouvir. Eu vou precisar de 2 programas. E já vou entrar na fila, já vou falar lá com a sua equipe, sua assessoria, para me reservar o final do ano com você, tá? E eu tinha muitas outras perguntas. Uma conversa com você é um curso que a gente faz. Mas eu não posso encerrar sem que você possa dizer aí para a advocacia, sem que você possa deixar aí uma mensagem. Eu tenho 40 segundos para essa mensagem para a sociedade goiana. E quero te agradecer muito, tá? Esse tempo aí que você dedicou para a gente aqui, para o programa Controverso. Eu agradeço muito a você, Giovanni, desejo sucesso ao seu programa. E aos colegas advogados, como o tempo é pequeno, eu deixo uma reflexão. Advogar nunca foi fácil e nunca será fácil. Mas ainda assim nós conseguimos advogar porque existe a Ordem dos Advogados do Brasil. Sem a ordem seria impossível. Então valorizemos essa instituição que é única no mundo e promovamos a sua melhoria, o seu crescimento, o seu enobrecimento. Faz bem para a advocacia, faz bem para a sociedade brasileira. A você, Lúcio, meu duplo cumprimento. Parabéns pelo dia e pelo mês do advogado, doutor Lúcio Flávio, meu colega. E parabéns a você, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da Seccional de Goiás. É sempre um prazer estar com você. Até o nosso próximo encontro. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.